As tecnologias digitais da informação e comunicação veio citado no artigo como uma forma revolucionária de aplicação do ensino na sala de aula. As tecnologias digitais sempre foram vistas como distração, principalmente para o lado dos estudantes, como uma forma somente de uso de lazer. Então, a TDIC veio como uma forma de ampliar esse uso da tecnologia em sala de aula, tornando uma aula muito mais dinâmica e atrativa. Então, o professor ganhou uma ferramenta ao seu favor para aplicar em sala de aula uma metodologia muito mais atrativa para os alunos. Com o acesso a essas tecnologias, vem alguns desafios que muitos professores têm que encarar. A disponibilidade de diversas tecnologias às vezes tem um embate, a barreira de que o professor às vezes não está tão determinado a aquela acessibilidade. Tem a dificuldade de assimilar aquela tecnologia com a sua aplicabilidade dentro da sala de aula. Às vezes os alunos estão bem dispostos a receber esse novo tipo de aprendizagem, porém o professor não está tão determinado a aplicar aquelas novas tecnologias. Cantini cita que se o professor não estiver entretido e comprometido com essas novas tecnologias, a aula não flui. Naturalmente, os alunos teriam mais dificuldade com a absorção do conhecimento. Então, tem que ter uma determinação já anterior à aplicação à aula para ter o uso adequado dessas nossas novas tecnologias digitais. Com as TDIC, os alunos ganham protagonismo dentro da sala de aula, já que o professor começa a agir como intermediador, com os alunos ganhando protagonismo dentro da sala de aula, já que eles são muito mais familiarizados com as tecnologias digitais. O professor age como intermediador das atividades, fazendo com que o aluno assuma as ações das aulas, fazendo com que desenvolva pensamentos críticos sobre os assuntos aplicados em sala de aula. Costa faz uma citação sobre 3 níveis de aplicações de competências do TDIC. A primeira competência é a competência digital, quando atribuímos as tecnologias digitais dentro do nosso dia a dia na sala de aula. A segunda competência é a competência pedagógica em TDIC, que é quando a gente começa a fomentar nossa aula já baseado com o uso do TDIC, as tecnologias digitais, no dia a dia. Já a terceira competência é um nível um pouco mais avançado, onde começamos a instigar os nossos alunos a ter um pensamento mais crítico do assunto a partir do uso das tecnologias digitais dentro da sala de aula. Bom, participantes da pesquisa. O artigo mostra que a pesquisa teve uma amostral relevante. Teve de 113 professores, 77 responderam a pesquisa. E teve um certo equilíbrio na instituição de professores. E tem uma predominância feminina nas respostas da pesquisa. No entanto, teve participantes que deixaram também partes em branco da pesquisa. Bom, nessa parte o artigo ele define bem o perfil do participante. A idade, gênero e tempo de docência. Mas é só isso, ele não faz uma análise crítica, né, de como que esse perfil influencia se eles vão usar mais ou menos TDICs. E também ele não faz ele também não analisa a parte da geração imigrante digital, que são as pessoas mais velhas que foram formadas antes da era digital, de como elas usam ou não TDICs. Ele não analisa isso nessa parte da pesquisa. Bom, na formação para uso dos TDICs, os dados mostram que foi mais ou menos metade e metade. 50 pessoas eles foram formados em algo em relação a TDIC, outra metade não. E que são formados é só a informática básica, no máximo intermediária. Nada de tão relevante. Poucos têm alguma formação em relação a TDIC para o ensino. Poucos. E os que sabem, muitos são autodidatos, estudaram por fora ou aprenderam testando.
Bom, nessa parte o artigo reconhece bem a questão da limitação, mas ela não aprofunda uma análise crítica de como a universidade, a instituição que o professor está, deveriam ter política para uma capacitação desse professor em relação aos TDICs, que deveriam ter algo para uma capacitação contínua, pois o mundo vai mudando, tecnologia vai se formando e sempre terá algo novo que poderá ser utilizado para dar uma aula. Bom, na outra parte da pesquisa foi a utilização dos TDICs no ensino-aprendizagem. A pesquisa mostra que metade não usa o TDIC. Eles o que usam é o famoso trio, o trio de ferro, que é o computador, o slide e PowerPoint, o projetor. Que é uma aula instrumental e expositiva, eles não utilizam para algo mais... Poucos utilizam para algo mais com um aluno estando mais ativo na aula, como um fórum, um blog ou qualquer outra coisa. Poucos utilizam desta forma. E a outra metade não utiliza. Dão uma aula normal de quadro piloto. Bem, essa parte, ele realmente, o artigo mostra que é uma limitação muito que os professores utilizam a tecnologia. Mas carece muito de explicar o porquê ele utiliza pouca tecnologia. Se é porque os professores não querem, porque não sabem, porque não querem aprender a se inovar, porque a gente não sabe. Não diz o porquê, só mostra dados e só isso. Bom, a penúltima parte, que é a partir dos dados que ele coloca, que ele mostra na artigo da pesquisa, mostra que a maioria dos professores são formados antes da internet, são os imigrantes digital. E que isso explica também a dificuldade deles darem aula dos anos TDICs, deles fazerem algo além do básico do trio de ferro, assim dizendo, do slide, PowerPoint e projetor. E o autor do texto, ele critica muito só o indivíduo, o professor, o porquê ele não utiliza, o porquê daquilo, ou porque não tem capacitação. Mas ele não vê o outro lado da moeda, que é a universidade, que não dá nenhuma capacitação nova para o professor, que não dão incentivo para ele fazer isso. Eles não fazem uma política para poder ajudar o professor, não tem isso. Então o autor tem que também ver os dois lados, não só o lado do professor, que critica ele porque não tem capacitação, que não usa um TDIC, mas também tem que criticar também as instituições, as universidades. Bom, nas considerações finais do autor, ele alerta que a limitação das TDICs vai reproduzir sempre o ciclo vicioso, que os alunos que os alunos que estão tendo essas aulas, eles não vão ter interesse na tecnologia para dar futuras aulas para outros alunos com TDICs, vão ser sempre o básico e não terão interesse para ter algo a mais. E nessa parte ele defende também a alfabetização digital e cita o Feinberg para sustentar sua visão. Bom, essa conclusão dele é coerente e é bem fundamentada, teoricamente. Mas no artigo todo, ele só expôs dados, mas não propôs nada. Ele só expôs e não deu uma sugestão de como melhorar. Então, é só isso que o texto faz. Ele só propõe, critica certos pontos e deixa de criticar outros pontos, ou só mostra que há limitações. Mas ele não propôs nada do começo ao fim. Ele só expôs o artigo. E é coerente o que ele propôs, que é isso, que ele propôs mostrar como é utilizado o TDIC. Ele não propôs como o mau uso do TDIC, quais as novas sugestões para forma de utilizar o TDIC, para melhorar a capacitação dos professores. O artigo dele foi realmente para mostrar como
é a utilidade de X. Então, tá certo. Na visão dele, óbvio.